Olá, eu sou Miriam Adorno, mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro e vou apresentar minha pesquisa de mestrado em andamento, intitulada Identificação e Notificação de Violência contra as Mulheres por Profissionais de Saúde, uma proposta de pesquisa decolonial. Uma das manifestações do poder é através da violência. Na história de colonização da Europa nos demais continentes, esse mecanismo serviu para a manutenção de sistemas coloniais. E mesmo com o fim da colonização, a lógica colonialista se perpetua e produz efeitos. A perspectiva da colonial é um movimento de contestação ao colonialismo. Autores decoloniais como Maldonado Torres, Aníbal Quijano trazem o conceito-chave de colonialidade do poder, do ser e do saber. Essas noções possuem uma relação com o movimento de racialização, que serviu para justificar a exploração de povos e dizimação de culturas, como ocorreu nos processos de exploração da Europa nos demais continentes. A esse conceito também tem o conceito de colonialidade do gênero, que é aludido pela estudiosa Maria Lugones. E aí esse movimento tece também uma crítica a essa epistemologia que se coloca como dominante e propõe esse giro decolonial, que se trata dessa inversão, colocando os locais e povos antes postos como uma posição de subalternidade, mas colocando como um local de enunciação de um saber. Hoje a violência é compreendida como uma questão de saúde pública e ela passou por um processo histórico de reparação de danos até as políticas de enfrentamento. E a partir dessa necessidade de enfrentamento é que legislações e políticas públicas são criadas. No Brasil nós temos marcos legais importantes no que tange a questão da violência doméstica contra as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, a Lei de Notificação Compulsória, e também a Lei de Combate ao Feminicídio. Portanto, a notificação de violência é uma exigência legal incumbida aos profissionais e às profissionais de saúde. Esse ato consiste em comunicar às autoridades sanitárias qualquer ocorrência de violência. Estamos falando especificamente em violência doméstica contra as mulheres, mas a notificação abrange outros tipos de violência também e permite dimensionar a magnitude da violência, tipologia, gravidade, local de ocorrência e quem são os envolvidos na situação. A partir disso também, essa qualificação da notificação permite que essas informações possam subsidiar políticas públicas mais articuladas e mais condizentes com o retrato dessa realidade que é relatada a partir dessa notificação. E quando falamos em violência doméstica no Brasil, estamos nos referindo a um cenário preocupante. O país ocupa a 5ª posição no ranking de países com maior número de mortes violentas contra mulheres por questões de gênero. No ano de 2021, em relação aos casos de feminicídio, o principal autor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima, com 81,7%, em seguida algum parente com 14,4%. Então, a soma desses números, nós temos mais de 96% do quantitativo sendo, nos casos de feminicídio, pessoas da convivência dessa mulher. E 66,5% desses crimes ocorreram dentro da residência. Na cidade de Guarapuava, que é o nosso local de atuação e desenvolvimento da pesquisa, no ano de 2020 foi registrado um aumento de 15,5% nos números de boletins de ocorrência em relação ao ano anterior. Do mesmo modo, a emissão de medida protetiva também cresceu 73,4%.
Esse dado de 2020 coincide também com o ano em que, desde a implantação da lei de 2015 do feminicídio, foi onde se registrou o pico dos casos de feminicídio. Esse gráfico retrata o número de vítimas de feminicídio por ano, começa a partir do ano subsequente à implantação da lei, e podemos observar uma escalada progressiva das ocorrências de feminicídio. A pesquisa foi desenvolvida nas unidades de saúde da sede do município de Guarapuava e partimos do pressuposto de que a atenção primária à saúde, enquanto estratégia territorial do SUS, possui a territorialidade como princípio norteador que fomenta a aproximação do serviço de saúde com a comunidade, estando atento às necessidades das pessoas que habitam o território. Tivemos como objetivo da pesquisa investigar a atuação de profissionais de saúde da atenção primária diante de casos de violência doméstica contra as mulheres. Também buscamos compreender como é que esses profissionais identificam esses casos de violência e buscamos averiguar a prática da notificação. Também propusemos identificar e sistematizar dados da literatura em documentos oficiais com o objetivo de produzir uma cartilha informativa direcionada aos profissionais. A pesquisa contou com a participação de 87 profissionais de profissões diversas. Foi utilizado um roteiro para uma entrevista semi-estruturada que versou sobre a experiência desses profissionais diante de casos de violência doméstica contra as mulheres, qual seria a atuação diante dessas ocorrências nos atendimentos, caso houvesse, acerca do conhecimento sobre a notificação de violência e também sua prática. Também buscou-se contemplar outras questões que não foram abarcadas na entrevista através do diário de campo, onde essas questões foram registradas. Em relação às categorias profissionais que participaram da pesquisa, tivemos grande parte de participação de profissionais de enfermagem, seguido de dentistas e, em terceiro lugar, profissionais médicos. Quanto à faixa etária das pessoas que participaram, a maioria está entre 24 e 38 anos, né, quando se soma as duas maiores frequências. Do grupo de 87 participantes, 73% foram mulheres. Em relação ao vínculo de trabalho, observamos uma maioria com estabilidade, 77% de pessoas contratadas no regime de concurso e 23% de processo seletivo simplificado. Observamos também uma grande amplitude em relação ao tempo de atuação. Houve pessoas com atuação no serviço desde um dia a mais de 25 anos, lembrando que houve uma observação em relação à participação, que o requisito necessário foi ter no mínimo 2 anos de atuação na profissão, não necessariamente no serviço, e 74% declarou possuir especialização. A partir dessa imersão em campo e vivência nesse cenário de pesquisa, nós temos alguns resultados preliminares. O primeiro deles é a conclusão e a observação de que se trata de um grupo heterogêneo, partindo da diversidade de atuação profissional em relação às profissões, e também que esse grupo apresentou uma compreensão ampliada acerca da violência e suas dimensões. Foi observado que a percepção sobre a violência não se restringe apenas ao entendimento da violência física, que seria a violência mais evidente, mas também foi apresentado com muita frequência a percepção e foi referido a ocorrência de outras situações, como a violência psicológica, a violência moral. Outras dimensões também foram percebidas e trazidas à discussão, foram evocadas com frequência. Em seguida, foi percebido também uma diferente atuação das áreas diante dos casos de violência doméstica.
E essa diferença, ela se traduziu em uma dificuldade em conhecer e enxergar a notificação enquanto obrigatoriedade. Devido a essa questão desse grupo heterogêneo, de envolver diversas áreas de atuação, foram observadas maneiras diferentes de agir diante de cada situação de violência. Então, acontecia de ter uma determinada profissão que geralmente estava mais acostumada a lidar com essas situações. É claro que existe de fato algumas profissões que lidam mais diretamente, né, com essas situações, é o caso da psicologia, por exemplo, assistente social, mas em outros casos tinham condutas e falas muito diferentes, né? Muito distante de lidar com essa situação, que apresentava também esse desconhecimento até do que se tratava a notificação e também, né, por desconhecer, não sabia que se tratava de uma situação que era uma incumbência compulsória à sua atuação profissional diante desses casos. Foi colocado também a questão do vínculo, destacando a importância de existir esse vínculo entre profissional e paciente, essa condição necessária para que a situação de violência seja percebida por cada profissional. E também ainda existe o entendimento de uma notificação entendida como denúncia. Isso também estava mais atrelada a situações em que a notificação ainda não tinha sido uma prática incorporada na conduta dessa profissional que relatou a situação e entendeu como alguma denúncia, né? E não como uma situação de comunicação às autoridades sanitárias, como uma prática de comunicação que também acontece em outras situações, por exemplo, na situação de Covid e de outras doenças também existem as doenças de notificação compulsória. E por fim também foi observada uma necessidade de ampliação da oferta de formação continuada. Existiu e foi relatado uma oferta de formação envolvendo a situação de notificação nessa localidade e foi restrito a duas categorias profissionais. E dentre essas categorias profissionais, algumas pessoas que relataram não conhecer ou não ter muita prática com a questão da notificação ou até mesmo demonstrar um desconhecimento, ser uma novidade, essas pessoas não chegaram a participar dessa formação. Então, nos leva a concluir que seria importante essa ampliação também com maior frequência de uma formação continuada e também ampliação para outras áreas de saúde, já que entende-se que é uma atribuição compartilhada de todos os profissionais e que a questão da violência contra as mulheres entra na questão da violência como uma questão de saúde pública. Por fim, destacamos a importância de cada profissional estar consciente de suas atribuições e se sentindo aptos e aptas a identificar os casos de violência, notificar e fornecer esse cuidado necessário às usuárias dos serviços de saúde. Pontuamos também que é importante abordar esse tema da violência contra as mulheres desde a formação acadêmica e que isso seja continuado na formação em serviço, na educação continuada.